Oi, olá, gente. Mais um dia, mais um vídeo. Então, se eu fosse você, eu já me inscrevia, comentava bastante. E temos a nossa frase do dia. Todo caso aqui tem uma frase do dia pra gente comentar. Então, hoje é fast food. Comentei fast food e voilá, você ganha o meu coração. Me segue lá na outra rede social pra você trocar uma ideia comigo e ver tudo que eu posto dos stories. E é isso, aviso entrega em cada dado. Vamos pro caso. Calma aí, galera. Antes do vídeo continuar, eu vim aqui pra fazer um anúncio importante pra vocês. Na verdade, eu vim aqui indicar um canal pra vocês, que é o da Carol Pickler. E lá ela também fala desse tema que vocês acompanham aqui no meu canal, que é de crime, mistério, casos solucionados, não solucionados, serial killer, enfim. Toda essa variedade de coisas também tem no canal dela, é o mesmo formato. Então eu venho pedir aqui pra você se inscrever, dar like, eu vou deixar passando alguns prints aí. E a gente que gosta desse sistema, quanto mais canal, mais vídeo, melhor, né? Então vai lá. Aquele beijo e pode rodar o vídeo. James Oliver Humphrey nasceu em 12 de outubro de 1942 em Canton, Ohio, Estados Unidos. Jamie era o segundo de 2 filhos. Seu pai se chamava Earl Vincent, que trabalhava como inspetor, e sua mãe, Ike Evelyn Humphrey, uma dona de casa. Ambos os pais eram devotamente religiosos e a família frequentava regularmente as igrejas metódicas locais. E aí, quando James tinha 3 anos, ele contraiu poliomielite. E aí ele usava suspensórios de couro nos braços, nas pernas, de couro e de aço para ajudar ele. Mas aí com o tempo ele foi se recuperando, só que ele mancava um pouco, ele passou a vida dele inteira mancando. Em 1950, o pai do James comprou uma fazenda de 150 hectares em Monte Elton. Só que aí a mãe do James se recusou a se mudar para essa casa nova, ela não queria viver numa zona rural, ela não gostou da ideia. Só que aí o pai já estava decidido que ele ia mudar para esse lugar, afinal ele já tinha comprado, mas a esposa não queria, então eles tiveram uma discussão. E aí pouco tempo depois disso, a mãe resolveu abandonar a família, ela decidiu que não ia morar mais com eles. E aí ela foi viver em Tucson, no Arizona, como pregadora pentecostal. E aí o James nunca conseguiu superar isso direito, o abandono da sua mãe. Ele ficou bastante chateado, tanto que teve um episódio que marcou o pai dele quando ele encontrou o James perto de um galinheiro, assim, no chão, chorando muito sem parar. Então essa cena ficou gravada na cabeça do pai. O James se tornou uma pessoa muito sozinha, muito solitária. Ele não tinha muitos amigos quando era criança. Uma das suas atividades favoritas era tiro ao alvo. Um conhecido da família mais tarde o descreveria como um menino esquisito que praticava incessantemente com uma pistola. Devido às crenças religiosas extremas de sua família e sua relutância em se socializar com seus colegas, James era frequentemente alvo de valentões na Waydale High School, um estudante mediano, e se formou em 51º lugar em uma classe de 77 alunos em 1960. Em 1962, o James matriculou-se no Malone College, onde inicialmente estudou sociologia, antes de optar por estudar no Instituto de Ciências Mortuárias de Pittsburgh, Pensilvânia. Ele se formou com louvor neste instituto em 1964, recebendo a licença de diretor funerário e no ano seguinte a licença de embalsamador. E aí, no início de 1965, o James acabou se casando com uma mulher chamada Etna, que era uma colega dele, que ele ainda conheceu na escola. E aí, pouco depois do seu casamento, ele acabou conseguindo um emprego como embalsamador em Canton. Então, assim, ele era super bom no que ele fazia. Só que o único problema para esse trabalho dele era que ele era muito introvertido. Então, ele tinha um pouco de dificuldade de lidar com as pessoas, o que gerou alguns conflitos com seus superiores. E mesmo com essa dificuldade que ele tinha, com esses problemas com seus chefes, ele ficou nesse emprego por 2 anos. E aí, depois que passou esses 2 anos, ele saiu dessa empresa e foi trabalhar em Louisville como soldador. E aí ele trabalhou para essa empresa por mais 2 anos, antes de conseguir uma oportunidade mais bem paga na Babcock & Wilcox em junho de 1969. E nesse novo emprego dele, os patrões achavam o trabalho dele excelente, sempre falavam bem, que ele era um ótimo trabalhador e realmente
ele era bom no que ele fazia. E aí, como ele ganhava melhor nesse trabalho, ele acabou comprando uma casa nova e se mudando com a sua esposa Etna. E essa casa ficava numa área muito nobre de Mansfield, em Ohio. Só que aí, essa casa que ele estava morando acabou pegando fogo, ela foi incendiada. E aí foi basicamente completamente destruída pelo fogo e eles tiveram que se mudar outra vez. Então o James comprou outra casa na mesma rua e no lugar dessa casa deles que foi incendiada, eles construíram um prédio de 6 unidades aonde eles administravam. Então eles tinham uma condição financeira até que muito boa. E aí o casal teve 2 filhas, Zélia, que nasceu em 1972, e Cassandra, que nasceu em 1974. Só que nem tudo eram flores. O James, ele era um cara muito violento. Ele vivia batendo nas suas filhas, esbofeteando. Ele até fazia uma coisa muito sinistra, que era ficar pegando facas e colocando contra o pescoço delas, tipo ameaçando, querendo que elas ficassem com medo dele. E ele também batia muito na sua esposa, que era a Etna. A Etna apresentou um relatório ao Departamento de Crianças e Serviço à Família de Canton, afirmando que o seu marido havia machucado sua mandíbula. E a partir de 1976, Edna tentou várias vezes convencer o seu marido a buscar aconselhamento para aliviar as suas fontes de estresse, embora ele se recusasse a procurar qualquer tipo de terapia. E é aquela coisa, o James, ele não queria se tratar, ele sabia que ele tinha um problema com raiva, mas ele não procurava ajuda. E aí a Edna desenvolveu uma forma de tratar o seu marido. Ela sempre previa o futuro dele com jogos de tarô, era um mecanismo que ela arrumou. E na maioria das vezes o James sempre ouvia ela, escutava tudo. Então se ela falava, olha, hoje você não deve sair de casa, então ele não saía, geralmente ele escutava. E a relação do James com os vizinhos também não era muito boa. Eles descreviam o James como sendo um cara muito mal-humorado, muito arrogante e muito, muito paranoico. Ele era o teórico da conspiração. O James acreditava que uma escala da Guerra Fria era inevitável e que o presidente Jimmy Carter e depois Ronald Reagan e o governo dos Estados Unidos estavam conspirando contra ele. Convencido de um aumento iminente na União Soviética, James acreditava que um colapso da sociedade era iminente, talvez por um colapso econômico ou guerra nuclear. E aí o James se preparou para esse perigo iminente que estava vindo. Ele comprou vários alimentos, ele tinha um estoque onde ele guardava essa comida, alimentos não perecíveis. E também ele conseguiu um grande estoque de armas, igual, assim... E essas armas ele conseguia de alguns colegas de trabalho, ele comprava, sabe? De qualquer jeito que desse pra arrumar, ele estava comprando. Quanto mais arma, melhor. Ele acreditava que ia acontecer o apocalipse. E de acordo com o conhecido da família, que se chamava Jim, a casa do James era completamente decorada de armas, enfeitada. Tinha arma, gente, em todo lugar. Tanto que ele falou que em qualquer lugar da casa que o James estivesse, ele podia estar sentado em pé, em qualquer lugar, ele conseguia sacar uma arma. E detalhe é que essas armas estavam todas carregadas. E aí, em 1982, o James acabou ficando sem o seu emprego de soldador, porque a empresa que ele trabalhava acabou fechando as portas, o que fez o James ficar, obviamente, muito chateado, muito desanimado. E um colega de trabalho até ficou preocupado com ele, porque quando ele ficou sabendo que a empresa ia fechar, ele entrou numa tristeza absoluta por não poder sustentar mais a sua família. E ele até cogitou em suicídio. E aí, nessa época também, o James começou a ficar muito mais paranoico. A Etna até afirmou que depois que ele perdeu esse emprego, que ele tanto gostava, que era um emprego bom, ele começou até a ouvir vozes. Teve até um episódio em 1983 que ele apontou uma pistola pra ele mesmo e disse que ia tirar a vida. E aí a Etna ficou tentando convencer ele durante algum tempo. E ela conseguiu convencer ele a não fazer isso, que ela precisava dele e tal. E aí, mais tarde, no mesmo dia, ele falou assim: você deveria ter deixado eu atirar em mim mesmo. Incapaz de encontrar outro emprego duradouro em Ohio, James e Etna venderam seu prédio de 6 unidades por $115 mil na primavera de 1983. Pouco depois, o James conseguiu um emprego de soldagem na Union Metal Company. Esse emprego durou 5 semanas antes do fechamento da fábrica. Então ele ficou desempregado de novo, ele estava sempre perdendo o emprego, parecia que ele estava entrando numa onda de azar. E aí, para completar, depois que ele perdeu o emprego, ele acabou se envolvendo num acidente de carro com a sua família. Todo mundo sobreviveu, todo mundo ficou bem. Mas como eu falei pra vocês, ele tinha aquela doença. E essa doença fazia ele sentir muitas dores no corpo. E depois que ele teve essa batida,
as dores que ele sentia no pescoço assim pioraram de 0 para 10. E ele também adquiriu um tremor crescente nas mãos e nos braços que às vezes ele não conseguia controlar. E aí no verão de 1983, eles solicitaram a residência no México, acreditando que o dinheiro obtido com a venda do seu prédio sustentaria a família financeiramente por mais tempo no México do que na América. E aí o James vendeu a sua casa por $12.000 e eles se mudaram para Tijuana, no México, porque eles achavam que a vida lá era mais barata do que nos Estados Unidos, que eles iam ter mais condições lá e, ocasionalmente, mais oportunidades de emprego. Então ele queria passar esse tempo lá, juntar o dinheiro, se recuperar e talvez até voltar para os Estados Unidos. Então eles se mudaram de Ohio para Tijuana e aí várias coisas eles deixaram para trás, mas especialmente o James trouxe o seu estoque de armas, o que não poderia ficar para trás de jeito nenhum. De acordo com relatórios publicados, as filhas e as esposas até que elas se deram muito bem nessa nova cidade, fizeram amizade com os vizinhos, mesmo não falando tanto bem espanhol. Só que assim, gente, todas as expectativas do James se arruinaram porque ele não conseguia emprego de jeito nenhum. Ele achou que ia ser mais fácil, mas deu na mesma. E aí dentro de 3 meses a família se mudou de novo, dessa vez para San Isidro, um distrito bastante pobre de San Diego, ao norte da fronteira dos Estados Unidos com o México, que em 1984 tinha uma população de 13 mil habitantes. Então esse lugar para onde eles se mudaram, esse distrito, era bastante diferente do que o James estava acostumado. Ele sempre teve uma condição um pouco melhor, então eles moravam num bairro assim, vamos dizer, chique. E San Isidro, na fronteira do México, era bastante carente, mas as condições da família, assim, gente, estavam muito ruins. E aí eles alugaram um apartamento dentro de Coctonwood. O fato de sua família ser a única anglo-americana naquele complexo de apartamentos irritou o James, que era novamente ignorante com seus vizinhos. Pouco tempo depois, o James se candidatou a um anúncio de jornal oferecendo treinamento de segurança em um programa financiado pelo governo federal. Ele concluiu o curso em 12 de abril e logo conseguiu um emprego em uma empresa de segurança em Chula Vista, designado como um guarda de um condomínio. E aí com esse novo emprego dele, ele conseguiu dinheiro para trazer os móveis dele de Ohio para essa nova cidade que eles estavam morando. E aí no mesmo mês que eles despacharam os móveis, eles se mudaram para um apartamento que ficava na Avery Road. O aluguel mensal deste apartamento era de $450. Só que aí, em 10 de junho, o James acaba sendo demitido outra vez. E os seus patrões afirmaram porque ele tinha um fraco desempenho no trabalho. Eles não estavam gostando do serviço dele, então ele acabou por ser demitido. E nessa altura, assim, gente, o James já tava sem chão, ele já tava paranoico, ele já tava irritado, porque todo emprego que ele conseguia, ou a empresa fechava, ou ele não era bom o suficiente, era demitido, e ele tinha uma família para sustentar, então isso frustrava muito ele, esse fato dele não conseguir sustentar sua família por falta de emprego, era uma coisa que deixava ele assim possesso. Ele até comentava com a sua esposa que ele suspeitava que ele estava tendo algum tipo de problema mental que estava se agravando, porque ele estava tendo muito ódio e alguns pensamentos violentos contra as pessoas, criando ódio de todo mundo. E aí no dia 17 de julho, o James acabou ligando para uma clínica. Ele queria um acompanhamento psiquiátrico, ele queria marcar uma consulta porque ele estava ficando muito preocupado com ele mesmo. Então a telefonista atendeu o telefone e ele explicou toda a situação. E aí ela disse que retornaria a ligação pra ele ir lá, né? E a esposa dele, do James, disse que ele ficou horas do lado do telefone esperando essa ligação, que ele queria muito, até mesmo ser internado, mas ele queria ficar bom. Só que essa ligação nunca foi retornada, porque a atendente fez várias perguntas pra ele e pela tonalidade da sua voz, ela descreveu que ele estava muito tranquilo. Ela também perguntou se ele já tinha sido internado, ele disse que não. O James falava muito tranquilo tudo, então sempre parecia que ele estava numa boa. E aí ela classificou a chamada dele como não sendo emergencial, podendo ser retornada em 48 horas. E ainda por cima ela acabou escrevendo o nome dele errado nos registros, então tudo isso dificultou essa ligação ser retornada, o que nunca aconteceu. E aí o James, vendo que essa ligação não foi retornada, ele ficou muito zangado. Ele saiu de casa assim de uma vez, não falou pra onde ia. Ele saiu muito zangado, mas na hora do jantar ele voltou, parecia outra pessoa, mais tranquilo. Ele até saiu com as filhas pra pedalar de bicicleta num parque. Na época uma tinha 12 anos e a outra tinha 10.
E mais tarde no mesmo dia, ele e a Edna viram um filme juntos. Então, assim, nesse dia ele foi super carinhoso, super parceiro da família. E aí a Edna perguntou pra onde é que o James ia. E aí ele respondeu que ele ia caçar. E aí ele foi em direção à porta da saída da casa dele, carregando uma arma no seu ombro e uma caixa de munição enrolada num pano. E aí ele viu a sua filha mais velha, que era a Zélia. E aí ele se despediu dela quando ele estava chegando na porta e disse: adeus, eu nunca mais voltarei. James então dirigiu pelo Boulevard San Isidro. De acordo com testemunhas oculares, ele dirigiu primeiro em direção a um supermercado Big Bear e em seguida em direção a uma agência dos Correios dos Estados Unidos. Então, por volta das 3h56 do dia 18 de julho, James dirigiu seu sedã Mercury Marques preto até o estacionamento do restaurante McDonald's no San Isidro Boulevard, a aproximadamente 180 metros de seu apartamento na Avery Road. Ele estava com uma pistola 9mm Browning HP semiautomática, uma carabina e uma espingarda Winchester 1200 de calibre 12, uma caixa e um saco de pano com centenas de cartuchos de munição para cada arma. No dia do ocorrido tinha 45 clientes no restaurante. Então James entra dentro desse McDonald's, ele começa a atirar em todo mundo, incluindo em criança, sabe? E ele ficava xingando todo mundo de porcos, de malditos do Vietnã, umas coisas assim muito loucas. Então as primeiras ligações para emergência foram feitas às 4 horas da tarde, afirmando que tinha um louco que estava no McDonald's atirando em todo mundo. Só que na hora de identificar o McDonald's, a pessoa que denunciou, ela deu a localização do McDonald's errado. Então a polícia toda foi para esse outro McDonald's que ficava aproximadamente a uns 3 quilômetros de distância desse que estava acontecendo tudo isso, o que atrasou a chegada da polícia lá em alguns minutos. Então, como eu falei, o James estava atirando em todo mundo que estava no restaurante, não só quem estava lá dentro da porta e da janela, ele também atirava nas pessoas que estavam na rua. 3 meninos de 11 anos foram de bicicleta até o estacionamento oeste para comprar sanduíches. James atirou nos 3 meninos com sua espingarda. Joshua Coleman caiu no chão com ferimentos graves nas costas, braços e pernas. Coleman sobreviveu. Hernandes e Delgado morreram no local. Eu preferi não contar detalhadamente todas as vítimas, porque é muita gente de vários jeitos diferentes. Então, se eu for contar pra vocês, esse vídeo aqui vai acabar só amanhã, e eu também acho que não tem tanta necessidade de eu ficar especificando como cada pessoa foi executada. Então, 10 minutos depois da primeira chamada que foi feita pra emergência, a polícia chegou no McDonald's. E o James, quando viu a polícia chegando, ele não se intimidou, ele também começou a atirar contra os policiais, contra as viaturas. E aí a polícia estabeleceu um posto de comando a 2 quadras do restaurante e implantou 175 policiais em vários locais estratégicos. E a polícia tinha uma grande preocupação quando ela chegou, que era do James estar mantendo reféns no restaurante. Embora uma das vítimas que escapou disse para a polícia que era só um cara e que ele não estava mantendo ninguém refém, a polícia ainda assim desconfiou disso. E aí tinha vários policiais em pontos estratégicos, em cima de prédios. Era muito policial, mas o James estava assim, possesso. E aí às 5h05 da tarde eles receberam autorização de executar o James se eles tivessem uma linha de tiro perfeita que não fosse ferir outras pessoas. Alguns sobreviventes mais tarde relataram que ainda dentro do restaurante, quando o James estava atirando, ele estava com um rádio, ele ficava tentando sintonizar nas notícias para ver se ele escutava alguém falando nele ou no tiroteio dele. E aí eles disseram que depois que ele não conseguiu achar, ele colocou uma música e começou a dançar e começou a atirar nas pessoas dançando. Voltando para a hora que a polícia chegou, o caminhão de bombeiros também foi chamado e o James abriu fogo contra esse caminhão. Ainda bem que ninguém morreu, mas ele estourou o pneu do carro. Assim, só pra vocês terem uma noção, gente, que ele não tava se importando com mais nada. E aí, às 5h17, o James saiu do balcão de serviço em direção à porta perto da janela do drive-in do restaurante, proporcionando ao atirador da SWAT de 27 anos de idade, chamado Charles Foster, uma linha de tiro perfeita. Ele estava no telhado de uma agência dos Correios em frente ao restaurante. E aí o Foster disparou uma única vez, no alcance de aproximadamente 32 metros, e a bala entrou no peito de James, cortou sua aorta logo abaixo do coração e saiu pela coluna.
deixando uma ferida de 1 polegada quadrada e jogando James de costas no chão, diretamente em frente ao balcão de serviço, matando-o quase instantaneamente. Todo o incidente durou 77 minutos, durante os quais o James disparou no mínimo 257 tiros de munição, matando 20 pessoas. 17 das vítimas foram mortas dentro do restaurante e 4 fora dele. Apenas 10 pessoas dentro do restaurante não ficaram feridas, 6 das quais se esconderam dentro da despensa do porão. E aí, logo depois desse incidente, no dia seguinte, alguns repórteres visitaram o pai do James para entender melhor quem ele era, e aí o pai conversou sobre a infância dele, e aí do nada ele apontou para um quadro que tinha na casa dele, que era daquela parábola da ovelha perdida. Então ele meio que quis dizer que o James era a ovelha perdida, e aí ele começou a chorar, e aí ele disse que ontem, no caso o dia do ocorrido, foi o pior dia da vida dele. E aí nos meses seguintes, na semana seguinte, o McDonald's suspendeu todos os anúncios deles da TV, de outdoors, em respeito às vítimas, e curiosamente o Burger King, que é o seu maior concorrente, fez a mesma coisa, também em respeito, que eu achei assim incrível. O corpo do James foi cremado em 23 de julho de 1984. Suas cinzas foram devolvidas à sua viúva e mais tarde enterradas no seu estado natal, Ohio. Nos meses seguintes, depois do ocorrido, a Edna e suas filhas receberam várias ameaças de várias pessoas diferentes, o que obrigou elas a mudar de onde elas viviam, e elas passaram a viver um tempo com um amigo. Elas também participaram de sessões de aconselhamentos durante 9 meses, fizeram terapia porque elas andavam muito assustadas com essa história. Um ano depois, a família mudou-se para a cidade de Spring Valley. E aí as meninas, as filhas, elas começaram a estudar na escola usando nomes falsos para ninguém reconhecer ou saber que elas eram filhas do James. Vários policiais que responderam ao massacre no McDonald's sofreram sintomas incluindo falta de sono, perda de memória e culpa no meses seguintes do incidente. Um estudo encomendado pelo Instituto Nacional da Saúde Mental e conduzido pelo psicólogo-chefe do Departamento de Polícia de San Diego em 1985 concluiu que vários policiais sofreram do transtorno de estresse pós-traumático. E aí, depois que tudo isso aconteceu, eles reformaram o McDonald's para reabrir ele estava já com data prevista para reinaugurar. Só que aí, do nada, eles conversaram e decidiram que não queriam mais, que aquele lugar não tinha energia muito boa, que ninguém nunca ia esquecer. E aí eles resolveram demolir ele de vez. E aí, depois disso, o McDonald's doou o terreno para a cidade, com a condição de que nenhum outro restaurante ou fast food fosse construído lá. E aí acabou se tornando uma universidade, e lá tem um memorial com o nome de todas as vítimas que sempre vão lá. Pessoas vão deixar flores. E aí mais tarde o McDonald's construiu outro restaurante a 2 quilômetros dali. Ele também doou dinheiro para famílias das vítimas, para ajudar nos funerais. Ao total, contando todas as doações que o McDonald's fez, sabe, ele ajudou muito nessa época as pessoas. Soma $1.400.000. E apesar dessa ajuda toda, alguns parentes das vítimas entraram com um processo na justiça contra o McDonald's, alegando que também era culpa deles, que o lugar devia ser mais seguro. Mas nenhum desses processos eles ganharam, a justiça deu a razão pro McDonald's, porque, enfim, tinha câmeras, tinha segurança, mas não tinha como o McDonald's se proteger de um louco atirando. Isso era quase impossível. Quem é que imaginar uma coisa dessa? Então a razão não ficou com os parentes das vítimas. Em junho de 1986, a Edna abriu um processo contra o McDonald's. A Edna morreu de câncer de mama em 2003. Então esse foi o caso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá bastante like. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis.